Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, nós estamos vivendo uma época muito difícil, época esta que nós temos que ficarmos alarmados em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu gostaria que você meditasse nessa palavra. Está lá em Romanos, segundo Romanos. Tá? Antes, porém, vamos ler Timóteo. Vamos lá para o livro de Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 1. Tá? Diz o seguinte: lembrem-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Presta bem atenção nessa palavra. Inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. Presta atenção. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores, tá, da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecado e que são levadas por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Eu vou parar por aqui nesta palavra e gostaria de chamar a sua atenção a respeito desta questão de gênero. Eu quero falar sobre a ideologia de gênero. Olha, nos últimos tempos, nós temos observado que existem tantas coisas acontecendo ao nosso redor e que, por falta de informação, muitas pessoas estão embarcando em um navio que está totalmente destruído e com dias marcados para afundar. Olha, hoje em dia existem navios ancorados em águas internacionais com clínicas de aborto, porque nos seus países não permitem. Então eles fazem essas clínicas de aborto para cometer os seus crimes. E as mulheres ali fazem o que querem com os seus corpos. Nós estamos vivendo, amados, os últimos tempos. Esta é nada mais e nada menos do que a cultura da morte, aonde ela crava com seus dentes, as suas garras, alguém que está despreparado e o leva à destruição. Ou seja, isso aí é uma degradação da família, degradação do moral. Você pode até pensar, esse aí é mais um dos fanáticos religiosos. Não. Simplesmente eu tenho lido a Bíblia. Simplesmente eu tenho procurado entender o que está acontecendo nos últimos tempos. Isto que está acontecendo à nossa volta nos dias de hoje nada mais é do que uma destruição, uma tentativa de destruir o alicerce da família de Deus. Você que é evangélico, que professa uma fé, você que é servo do Senhor, você que vai à igreja, mas não com os olhos espirituais o que tem acontecido à sua volta.
a morte, ela tem tentado, juntamente com Satanás, fazer a desconstrução da família de Deus. A desconstrução do alicerce da família de Deus. Com essa cultura da morte, com essa cultura diabólica, que muitos até podem até chamar de arte, mas o diabo deita e rola em cima disso. Vem cá, a palavra de Deus é para obedecer ou é para chafurdar? Eu me admiro muito de pessoas que se dizem ser servo de Deus e entendedores da palavra de Deus, estender as mãos para atos diabólicos. Presta muito bem atenção. A ideologia nazista, ela levou muitos a viver uma vida de degradação. Porque eles, com a ideologia nazista, eles queriam ser homens superiores. A música deles era melhor. Os homens que faziam parte dessa ideologia nazista eram os melhores. Homens brancos, altos, dos olhos claros. Aí logo em seguida veio o quê? A exterminação dos judeus, a exterminação dos negros e a exterminação dos ciganos. Porque engana-se você que pensa que houve somente o Holocausto e que houve somente a matança dos judeus. Negros entrou nesse bolo e ciganos também, porque a ideologia nazista não aceitava a cor negra, não aceitava os ciganos, não aceitava os judeus. E em tudo isso se provocou a Segunda Guerra Mundial. Essa ideologia, essa cultura louca tem levado muitos filhos, até de pastores, de crentes, de famílias tradicionais, a ficarem destruídas. Presta atenção, essa ideologia de gênero, que ela vem em cima da questão de sexo, ela ficou incubada durante um bom tempo. E agora, depois de alguns anos no nosso Brasil sendo governado por comunistas, e através de compras de deputados, senadores e políticos que se entregaram à corrupção, acabaram cedendo algumas situações e aonde se cresceu bastante isso no Brasil. Muitos que ainda não têm um entendimento cultural, um entendimento religioso, um entendimento cristão, eles acabam embarcando nessa ação diabólica, nessa ação do diabo, que é para destruir a família. Aí muitos dizem assim, não, eu voto no PT. E você sabia que o PT é comunista? Você sabia que a maioria, não todos, mas uma grande parte daqueles que apoiam o PT, eles apoiam a ideologia de gênero? Eles apoiam essa safadeza? Eles apoiam essa ação do diabo contra a sua casa e a sua família? Até agora, eu tinha conhecimento de 44 ideologias de gênero. Agora se fala em 75, 76. É um absurdo você ter que admitir que um homem ter relação com uma égua, com uma jumenta, e ele tomar a decisão de se casar com ela. Isso é um absurdo. É um absurdo você ter que ouvir pessoas dizendo que isso é normal. Um homem se apaixonar por uma árvore. Um homem se apaixonar por uma formiga. Um homem se apaixonar por uma boneca. Hoje no Japão, homens estão separando das suas esposas e comprando bonecas de silicone, que ali ela realiza
todos os seus desejos infames. Homens que estão separando de suas esposas, adquirindo bonecas de silicone para realizar os seus desejos. Isto sem falar de mulheres que largam os seus maridos, compram bonecos com prótese masculina para realizar os seus desejos sexuais. E aí alguém disse aí, isso é normal. É normal para quem tem uma mente poluída, satânica e diabólica. Isso não tem nada a ver com cultura. E nem com arte. A não ser arte demoníaca, arte do diabo, arte satânica. Vamos lá. Esse conceito é um conceito destruidor. E eu quero falar que zoofilia é ação do diabo, não é arte, coisa nenhuma. Essa porcaria é uma ação demoníaca. Esse conceito de gênero, ele veio para destruir a família. Ato diabólico contra a família. Destruição daquilo que é normal. Sexo, homem, mulher. Esse é o normal. Você sabia que na Noruega, em algumas regiões da Noruega, os filhos, eles são confiscados, eles são retirados. Sabe aquelas crianças que os pais ensinam que isso não é certo? E a criança diz assim, eu não vou assistir essa aula. A criança vai embora. Poucos minutos depois, a polícia chega naquela casa, confisca aquela criança e ela passa a ter aulas de ideologia de gênero, de todo tipo de coisa ruim. Fica brincando você que está apoiando o PT, apoiando o comunismo, que mais tarde isso vai estar acontecendo no Brasil. Ah, mas os meus filhos cresceram, você vai ter neto, vai ter bisneto. Há uma geração que vem depois de você. E você não está preocupado com isso. Não posso fazer nada. Pode, você pode dar um basta. Você pode dizer não. Eu gostaria, porque já meus minutos estão vencendo, tá? Esse processo que acontece quando é confiscado as crianças, lá ele aprende o que é sexo oral, lá ele aprende o que é sexo anal, lá ele aprende o que é poligamia, lá ele vai e não só aprende, como acaba praticando. Muito precocemente as crianças, na sua formação, elas estão sendo formadas de uma forma errada. Vamos lá para Romanos capítulo 1, verso 24 e 32. Vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 24 ao 32, que diz: por isso Deus os entregou, os seres humanos, presta atenção, aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram a servir as coisas que Deus criou. Presta atenção, eles trocaram a verdade sobre Deus pelas mentiras e adoram a servir as coisas que Deus criou. Em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, eles acabam fazendo aquilo que não agrada a Deus. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram relações naturais pelas que são contra a natureza. Também os homens deixaram as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão um pelos outros. Homem tem relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Presta atenção aqui nessa situação. Se nós formos ler um pouco mais, nós vamos ver aqui, ó, lá no verso 32, que falam mal um dos outros, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz
tá? Que aqueles que fazem a morte, mas mesmo assim continuam a fazer. Pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Vota no PT. Vai, vota no comunismo. Biblicamente, você está errado.